Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom estar com vocês aqui. Eu sou Maurício Zagari, publisher da editora God Books, que em parceria com a Thomas Nelson Brasil está lançando esta super obra, Unidade Perfeita, a vontade de Cristo para a sua igreja imperfeita, que é um livraço escrito por 11 irmãos e irmãs em Cristo da igreja brasileira, de diversos segmentos, cada um seguindo uma linha teológica, doutrinária diferente, um projeto muito bonito e que trouxe pessoas que têm suas divergências, que têm suas peculiaridades denominacionais, doutrinárias, mas que são unidos pela sua essência cristã, pela sua vida em Cristo. Então, esta é uma obra que fala exatamente sobre isso, sobre a importância da unidade para o Evangelho de Cristo. Unidade que é um dos pilares do Evangelho, assim como Jesus deixou muito claro lá em João 17, quando ele ora ao Pai e pede que aqueles que viriam a crer nele, que fossem um, assim como ele e o Pai são um. E eu queria começar com a Carol Basso, que foi responsável pelo capítulo 1º do livro, e que fala sobre a importância da história na questão da unidade. Então, eu queria pedir, Carol, que você falasse um pouco sobre o conteúdo, sobre a tua abordagem. Oi, Maurício. Quero agradecer a honra de estar aqui com vocês, né? Escrever esse livro com muita gente boa aí. E agradecer também a honra de abrir o livro com o primeiro capítulo. Fiquei até surpresa quando eu recebi e vi lá o meu capítulo como o primeiro. O meu capítulo chama Unidade na História da Igreja, Vislumbres do Passado e Esperança para o Futuro. Eu começo ali em Atos, né, no início, vamos dizer assim, da história da igreja, analisando ali o Pentecostes, aquele evento que reuniu pessoas de diversas nações. Depois a gente passa ali pela patrística, vendo o que os pais da igreja falaram sobre unidade. E aí a gente vai para a Reforma, e eu mostro sobre um reformador que é pouco conhecido, que é o Martin Butzer. Pouca gente sabe que ele era alguém preocupado com a unidade, e ele escreveu sobre isso numa época que é conhecido como uma época de grande divisão, né, na história da igreja ali, na época da Reforma. Depois a gente vai para o Avivamento Morávio, que é bem conhecido pela questão das missões. Muita gente conhece os morávios pelas missões e a questão da oração, mas pouca gente sabe que o Conde Zinzendorf, né, o líder do movimento morávio, foi alguém muito preocupado com a unidade. O próprio avivamento moraviano teve início numa reunião, num culto que falava sobre unidade, sobre o amor entre os irmãos, tinham pessoas de denominações e linhas diferentes ali, né? E depois eu falo sobre um evento que teve nos Estados Unidos, em Kansas, em 1977, que também é um marco na história, vamos dizer assim, né, dos movimentos de unidade, que reuniu gente de diversas denominações. São tantas denominações que é até difícil listar. Um evento muito grande, aí já é mais recente, né, no século XX. Aí depois de olhar, né, esses vislumbres do passado, eu faço uma reflexão sobre o futuro, né, a questão escatológica, a volta de Jesus e a importância de uma igreja unida, né, preparada para receber Jesus. Quer dizer, não dá para pensar na unidade sem você conectar esses pontos, né? Passado, futuro, para pensar o presente, né? Exatamente. Muito bem. Guilherme, com você. Olá, irmãos, como o Maurício falou, fui aqui o editor, um dos responsáveis, entre muita gente aí, para trazer esse livro à tona e ser publicado em parceria com a God Books, né, e a Thomas Nelson, prazer, né, fui muito edificado com os textos de vocês e estar conversando com vocês agora é uma honra para mim mesmo, então fui muito abençoado ao trabalhar nesse projeto. Continuando aqui nossa ordem, né, eu queria falar um pouco com a Cláudia, né, Cláudia Costa Moreira também, uma das autoras do livro. Cláudia, o Maurício te apresentou aqui, eu vou só falar, talvez não dê conta de tudo, né, mas você é administradora, né, especialista no terceiro setor, professora e diretora da Tier Fundo Brasil, né, Cláudia? E você é responsável por um dos artigos no livro que é intitulado de A Unidade da Igreja e a Transformação da Sociedade, né? E você fala muito de 3 pilares, né? Unidade, missão e transformação. Queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente do conteúdo do seu texto, por favor. Bom, obrigada, Guilherme, e obrigada. Primeiro, agradecer o convite, participar desse projeto tão relevante para o tempo que a gente vive hoje. E é isso, né? Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque essa temática da transformação da sociedade é algo que eu venho aí há muitos anos, né? Já mais, pelo menos 20 anos, engajada com o trabalho com organizações cristãs humanitárias, que é o caso da Tier Fund, que é uma organização internacional, atua no Brasil há muitos anos, com o foco de ser igreja e caminhar com a igreja, né, com a igreja local. E
como você disse, né, nessa reflexão para escrever esse capítulo, eu cheguei a 3 pilares que eu gostaria de falar no capítulo, né, e que foi muito, no processo de escrever, também foi muito bom para mim, né, que foi a missão, a unidade e a transformação. E aí começo a refletir a partir da missão, qual é mesmo, né, a nossa missão, né, é essa missão que é a mensagem maravilhosa de reconciliação. Essa é a nossa missão, né? Então, não há dúvida de que nós somos chamados como igreja para essa missão, né? Então, como fazer essa missão, se não pela unidade, né? Em unidade. E um pouco eu vou discorrer sobre isso, né? E falando um pouco também de que essa ideia, né, de ver que todos os seres, né, que seres humanos ou não humanos, como a gente diz, vivendo com Deus, entre si, né, em um relacionamento restaurado e pleno. E a partir daí vem essa transformação. São pessoas transformadas que se tornam agentes de transformação de uma sociedade. E isso acontece quando a gente vive em unidade. Falo um pouco, né, vou falar um pouco no capítulo, que é como se, ao viver em unidade no corpo de Cristo, fosse quase como um laboratório, né, onde a gente desenvolve esses dons, né, essa habilidade de conviver, e isso extrapola, né, esse amor extrapola para as outras dimensões da nossa vida, e a gente efetivamente exerce, né, essa transformação da nossa sociedade. E também é nesse contexto de unidade que, no corpo de Cristo, que a gente desenvolve resiliência, né? E aí é bem interessante pensando um pouco sobre isso, né, porque é no corpo de Cristo que a gente também é acolhido, onde a gente tem esperança, onde a gente vive lutos, a gente tem resiliência para viver as injustiças, quebrar ciclos de violência, aprende sobre isso. E para quem quer efetivamente atuar no Ministério da Transformação da Sociedade, precisa desenvolver resiliência. E, por fim, também, pensar que transformar uma sociedade não é algo para uma organização, uma denominação, uma agência missionária, é algo tão complexo, e a gente precisa do corpo de Cristo. Então, aí, pelo menos em 2 décadas, atuando aí de tempo integral nessas organizações humanitárias, já vi muito, né, de trabalho em rede, que é o que a gente faz na Tear Fund, trabalho em rede, em grupos, em unidade, fazendo coisas maravilhosas, e ao mesmo tempo também, em alguns momentos, vendo recursos sendo desperdiçados, oportunidades sendo desperdiçadas porque faltou a unidade. Então, é um pouco do que eu falo no capítulo. Muito bem. Gente, a terceira pessoa a falar seria a Durvalina Bezerra, que é a diretora do Seminário Betel Brasileiro. Infelizmente, ela é uma das 3 pessoas que não puderam estar aqui conosco, um dos 3 autores, né? Mas ela mandou um vídeo, e eu queria passar para vocês aqui um breve depoimento da Durvalina. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e nós vamos poder ouvir a mensagem que ela mandou para a gente. Vamos lá. Com as várias vertentes da teologia e as diferentes formas de interpretação da hermenêutica bíblica, os evangélicos têm um grande desafio: crer, pregar e ensinar no mesmo livro para fazer a verdade de Deus conhecida a todos os homens em todas as épocas. Para isso é necessário centralizar a verdade, trabalhar com a essência e não se ater ao que é acessório nem contraditório. O livro Unidade Perfeita está tratando esse assunto, buscando a unidade tão desejada por Jesus. Amém. Querida Durvalina, ela escreveu um capítulo que ela fala sobre os benefícios da unidade e os malefícios da falta de unidade para a produção e o ensino do conhecimento teológico e bíblico, ou seja, até nisso a unidade é importante. Guilherme. Farley, o Maurício, no começo da conversa, pronunciou seu sobrenome com maestria, que eu não vou me arriscar, tá? Com um sotaque francês. Mas, te apresentando aqui, entre muitas coisas, você é pastor, né? Da Igreja Cornerstone, em Curitiba. E, Farley, você escreve, o título do seu artigo no livro é Unidade não é uniformidade.
né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a diferença desses dois conceitos. E aí te deixo uma pergunta aqui, que é uma pergunta que você esboça no seu artigo, que é: a igreja tem valorizado mais os aspectos em que somos diferentes e não semelhantes, né? É um ponto que você toca ali no seu texto. Então, se você puder comentar um pouquinho com a gente, agradeço. Com certeza. Pessoal, obrigado, é uma alegria, uma honra participar, não só da live aqui, mas principalmente do projeto do livro, né? É de extrema importância para os nossos dias, isso é indiscutível. E eu trabalho um pouco essa ideia de que unidade não é uniformidade. Eu acho que o nosso problema é olhar para as diferenças da forma errada, né? Porque a diferença ela pode estimular muitas coisas na nossa vida, uma delas é o orgulho. Eu acho muito interessante uma fala do C.S. Lewis, que ele diz que as pessoas elas não são orgulhosas por serem bonitas ou ricas ou inteligentes, mas que o orgulho está na diferença. Então, as pessoas elas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes, né, do que os outros. Então, a diferença ela pode estimular o orgulho. Agora, a gente pode ter o foco diferente. Eu não lembro exatamente quem disse isso, mas alguém falou que nas doutrinas elementares nós temos que ter concordância, nas demais tolerância e em tudo o amor, né? Então, as diferenças, elas falam, na verdade, da beleza da multiforme sabedoria de Deus, né? Eu acredito que quando a gente começa a olhar para o diferente com admiração, muita coisa muda dentro da gente. Então, eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou, mas eu consigo admirar a diferença nos outros. Isso é muito precioso. Fala também de um nível de maturidade, de sabedoria, né? E essa riqueza de você compartilhar, você vê que Deus ele não dá tudo para um grupo específico. É por isso que ele criou muitas coisas para que a gente funcionasse em corpo, que nós dependemos uns dos outros. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselheiros a sabedoria. Então, quando você é para um grupo de pessoas que, mesmo sendo maduras a ponto de serem consideradas conselheiros, vai haver diferenças entre elas. E é justamente essa diferença que faz a gente crescer. Eu participei por muitos anos, fui pastor em outra denominação. Há nem um ano eu tenho iniciado um trabalho em Curitiba, e quando eu estava escrevendo o capítulo, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu não tinha percebido, é que na minha própria igreja, que eu estou fundando, que eu estou estabelecendo, eu não concordo com tudo. Mas por quê? Porque eu acredito que existe que o ministério deve ser plural, que é justamente essa diferença que faz a gente crescer, amadurecer e ir para algum lugar juntos. Então, eu faria muitas coisas diferentes, mas por entender um princípio de um governo plural, é que eu estou aberto a essas diferenças. Até porque se eu fizesse uma igreja do jeitinho que eu quero, provavelmente eu ia conseguir ser o único membro lá. Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Obrigado, Farley. Agora a gente vai passar a palavra para o Gustavo, que foi missionário na França há 6 anos, teve experiências muito preciosas lá sobre unidade, e que, na melhor expressão de entender a unidade da igreja como um todo, nessa virada de ano, que era um pastor metodista, agora se tornou um pastor batista, não é isso? Bem-vindo, Gustavo, tudo bom? Pode falar um pouquinho aí sobre a tua experiência, teu capítulo, tua abordagem. Tudo bom, gente? Bom demais estar com vocês. Acho que você terminou a tua fala aí, Maurício, dizendo o que eu ia falar. Esse livro é tão relevante, muitas pessoas já falaram isso, né? E eu acho que eu sou a prova viva de que isso é possível, né? De que isso não é uma utopia. Enfim, além de tudo que aconteceu no meu capítulo, aprove a Deus aí na sua soberania maior do que a nossa. Há 10 dias eu estou iniciando uma jornada numa nova denominação, histórica também, algo, né, que infelizmente tem sido raro. Então, eu estou vivendo exatamente isso, né? O meu capítulo ele fala... o nome do meu capítulo é O Impacto da Unidade e as Consequências da Falta de Unidade nas Missões Urbanas e Transculturais. Eu sou esse cara, né? Eu sou um cara muito urbano, muito de cidade grande, nascido e criado em cidade grande. Deus acabou me levando para um ministério em uma cidade grande, que foi Paris, na França.
onde a gente teve um ministério para-eclesiástico, né? Uma galeria de arte, um projeto totalmente ao contrário do que muitas plantações de igreja. A igreja foi plantada por último. A gente começa uma galeria de arte, a galeria de arte se torna uma ONG que começa a trabalhar fé e cristianismo e arte, e depois a gente vem a igreja, uma igreja francesa aparece, né? E eu tentei ser muito pragmático, eu tentei falar exatamente sobre isso. O Farley falou algo muito bonito agora, que a admiração, né, do diferente, né, quando você olha o diferente com admiração, isso traz benefícios. Eu diria que não só são benefícios, mas isso traz força. Foi isso que eu falei no meu capítulo. Isso traz força. Se nós cremos que há um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, nós precisamos crer que há uma só missão. A teologia, a missiologia nos fala sobre isso. O missio Dei, né? A missão é de Deus, ela não é nossa. Então, se a gente crê nisso, em teoria e não utopicamente, a gente deveria viver isso. Eu falo muito sobre isso no capítulo, né, de como seria se, ao invés de nós denominacionalizarmos missões, nós olharmos para reais necessidades no campo missionário e, ao invés de, pelo simples fato de plantar mais uma bandeira, mais um reino com R minúsculo, a gente resolvesse simplesmente falar, cara, já tem alguém fazendo algo lá, que é um pouco diferente de quem eu sou, mas que eu admiro, e se essa admiração se transformar em compreensão de um reino com R maiúsculo, a gente tem muita força, nisso. Então, eu tento trazer essa abordagem muito prática. Minha vida foi assim, filho de pastor de uma denominação histórica, muito envolvido em área educacional, hoje em outra denominação histórica, vivendo uma novidade. Eu trago infelizmente, alguns exemplos das mazelas de quando isso não acontece, né? Que a gente acaba vivendo histórias ruins e infelizmente, quem mais sofre são os não cristãos, né? Que olham para esse negócio todo e falam, cara, mas não era para ser uma coisa só e é tão dividido, e a Bíblia já diz qual é o resultado disso, né? Um reino dividido não vai ter como ele subsistir. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu trato no meu capítulo, tentando aí colaborar com, como todos já disseram, com uma obra extremamente relevante. Mega obrigado por fazer parte disso. Obrigado. Guilherme. Vou chamar o Igor aqui para a conversa. Igor Miguel. Igor, você, além de pastor, né, aí da Igreja Esperança em Belo Horizonte, é também autor dos 2 selos aqui, né, Igor? Você escreveu pela God Books, é um dos autores do Somos Apenas Cristãos, e o ano passado a gente teve o prazer de lançar contigo aqui na Thomas Nelson o livro A Escola do Messias, né, Igor? Então, é um prazer falar contigo. No seu capítulo, Igor, você fala sobre unidade evangélica e também catolicidade, né? E tem um trecho lá que eu estava relendo hoje o texto e achei muito interessante. Você fala que Deus, né, entre aspas, em sua soberana graça, não escolheu depositar a totalidade da verdade cristã em uma única denominação. Todas as tradições possuem peças preciosas desse mosaico. E puder comentar com a gente, Igor, por favor. Claro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Maurício, God Books e os irmãos que contribuíram de forma tão generosa, né, cada um com a sua sensibilidade, com a sua história, com a sua vivência, né, em diferentes dimensões da missão de Deus e do corpo de Cristo. É muito bom ouvir vocês aqui. Pessoal, então, Guilherme, essa frase, na verdade, ela é inspirada em grande medida no que Herman Bavinck desenvolve sobre teologia da unidade. Ele tem um artigo que ele fala sobre catolicidade da igreja, um termo que muita gente ainda tem, sim, né, receio, mas não há nada demais quando a gente trata esse termo no seu sentido estrito, né? Catolicidade com o seu sentido literal de abrangência, universalidade, e em grande medida, eu insisto sobre isso no meu livro, de que você não precisa sacrificar lealdades confessionais e lealdades, por exemplo, denominacionais ou de sensibilidades teológicas, credais, porque você precisa se mover em direção à unidade. Mais ou menos como o Farley trouxe aqui, basicamente o trabalho de uma unidade cristã autêntica, ela nasce da modéstia, né? O Farley falou sobre o risco do orgulho, e eu concordo absolutamente com ele nesse sentido, de que quando você se move em direção ao outro, equipado com uma certa vulnerabilidade, você tem a capacidade de acolher a riqueza que Deus depositou na tradição do outro irmão. A ironia é que esse exercício de acolhida daquilo que é um tesouro
da tradição e da teologia de uma determinada igreja ou uma comunidade de fé exige, ironicamente, uma profunda lealdade da sua parte com a sua própria confessionalidade, com a sua própria tradição. Por que isso? Porque você só pode chegar em direção à tradição do outro de forma modesta se você levar consigo também suas riquezas, e que podem e irão, de certa forma, enriquecer a tradição do outro. Né? E isso, de novo, não é uma utopia. O Farley falou isso de forma muito bacana também. Não é uma utopia. Na verdade, eu também vivencio isso de forma muito intencional na minha comunidade de fé, que a gente tem alto compromisso confessional, mas, ao mesmo tempo, a gente tem profundo diálogo com diferentes tradições na nossa cidade, diferentes confissões, inclusive igrejas históricas, igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, e a gente circula bem dentro dessas diferentes comunidades. E eu retomo aqui um elemento importante. Nós estamos falando aqui de teologia da unidade, e eu não, para fechar esse bloco, eu queria só apenas deixar claro que a nossa unidade é uma unidade evangélica. A gente tem aqui uma preocupação de sermos intencionalmente evangélicos na nossa maneira de promover a unidade. Ser evangélico significa recuperar o evangelho como centro de gravidade desse projeto que procura convergir pessoas e não divergir pessoas, né? Então, eu acho que esse é o centro de gravidade da nossa experiência de unidade. Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Gente, eu quero agora passar a palavra para o Jorge Barro, a quem eu quero honrar nesse momento, porque esse projeto só existe por causa dele. Né? A gênese, a semente do Unidade Perfeita, veio de um artigo que o Jorge me enviou, da autoria dele, que não me lembro agora onde havia sido publicado, e aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp, trocando umas conversas, e aí surgiu a ideia da gente fazer um projeto de livro sobre unidade. Então, se estamos todos aqui, deve-se ao Jorge, que escreve, obviamente, naturalmente, um dos capítulos, é o capítulo 7, se eu não estou enganado, isso mesmo, Unidade, lutando juntos pela fé evangélica, o caminho da unidade das instituições. Jorge, por favor. Obrigado, Maurício, por suas palavras generosas. Que privilégio estar aqui com vocês, entre irmãos e irmãs tão queridos e preciosos na nossa caminhada. Antes de falar alguma coisinha aí sobre o meu capítulo, eu quero parabenizar de coração a God Books e a Thomas Nelson Brasil por uma dupla coragem. A primeira, por publicar um livro no meio de uma pandemia, não apenas sanitária, mas também uma pandemia de intolerância polarizadora no nosso país. É preciso coragem para fazer o que vocês fizeram, e eu parabenizo vocês por isso. Entendo que esse livro surge como uma denúncia de um espírito belicoso que nós temos no país atualmente. A segunda coragem também é pelo reconhecimento de vocês por colocarem autores brasileiros e brasileiras que estão engajados com essa igreja brasileira, com ministérios aqui no Brasil tão relevantes, e a gente sabe o quanto é difícil fazer com que esse sul global seja ouvido, e esse livro, então, representa uma forma de trazer equidade para a igreja global. Então, que coragem de vocês, e muito obrigado por participar desse projeto. Meu capítulo, Lutando Juntos pela Fé Evangélica, o caminho da unidade das instituições, eu trabalhei aquela ideia de Paulo quando ele clama à igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 17, que diz que nós precisamos viver, acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em outra versão, na NVI, diz que nós devemos exercer a nossa cidadania. E ele fala que nós precisamos estar firmes em um só espírito, uma só alma, e aí está a unidade, e aí vem essa frase que gerou meu capítulo, e ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Então, nesse capítulo eu falo do desafio da atitude, que é o lutar para a construção do bem, não lutar para a construção do mal. Então, é o desafio da atitude. Também reflito um pouco sobre o desafio do modo como fazemos, juntos, não separados, não brigando uns com os outros. E a terceira questão que eu trago nesse capítulo é o desafio da causa, pela fé evangélica. Temos uma causa em comum. A nossa causa não é a primeira, a nossa instituição, a nossa denominação, mas é uma fé, e essa fé é uma fé, então, evangélica.
E diante do que a gente tem visto hoje, especialmente no Brasil, né, parece que é impossível lutar por essa causa. Com tantas polarizações, com tantas dificuldades, às vezes eu até tenho que lutar contra o meu próprio espírito para que eu não fique cabisbaixo, desanimado, frustrado, triste e até mesmo depressivo em alguns momentos, né? Quando eu vejo esse contraste do que nós deveríamos ser e o que nós somos, enquanto movimento, a tentação é que parece que eu não pertenço a isso ao que está acontecendo, essa crise de identidade, né? Então, eu procuro trazer nesse capítulo a ideia de que já foi exposta aqui, de que nós temos uma unidade nessa diversidade e não essa unidade na uniformidade, onde achamos que todos precisam estar juntos. E eu estou assim em perfeita sintonia e harmonia com o que o Igor escreveu no capítulo dele, depois a gente vai refletir um pouco sobre isso, de que o ponto de convergência é Jesus Cristo. Então, eu acho que esse livro é um testemunho a Jesus. Então, todos os capítulos têm essa centralidade que eu acho que esse é o nosso ponto que nos traz em comum aqui e deve ser. O centro, o eixo, a convergência é Jesus. E se nós conseguirmos traduzir essa mensagem nesse livro, dos nossos capítulos, eu acho que a mensagem está entregue e o desafio está posto, e é nele que a gente vai olhar e vai caminhar como igreja e como instituições. Então, isso é um pouco do que eu refleti e dou algumas dicas práticas de como nós fazemos isso por meio das instituições. Então, foi essa a minha singela contribuição. Excelente, Jorge. Muito obrigado, querido. Guilherme. Caminhando aí talvez para o final dessa primeira parte do nosso encontro, pastor Olga Álvaro Bastos, né? Pastor, além disso, além de pastor, é também presidente da Aliança Cristã Evangélica Brasileira. E, pastor, o título do seu texto, ele diz ali, né? Como superar os impedimentos para a unidade da igreja. E o senhor escreve ali que a unidade do corpo de Cristo não é uma escolha, mas é um fato consumado. Ter essa consciência é o que pode motivar aí, é um dos fatores-chave para superar esses impedimentos para a unidade do corpo de Cristo? Bom, obrigado, Guilherme. É sempre muito bom, né, estar com pessoas assim, a gente refletir, e tivemos a oportunidade de colocar isso no livro, né? Então, como é bom, e faço das palavras do Jorge aí, como são corajosos aí os irmãos, né, da God Books e também da Thomas Nelson. Muito obrigado pela confiança e fico privilegiado, me sinto privilegiado de ter sido escolhido para esse momento. Sei que é pelas nossas relações de amizade aí e pela caminhada, né? Falar sobre unidade para mim e para nós, né, como igreja local, é uma coisa que faz parte daquilo que somos. É muito difícil pensar de outra maneira, né? A nossa experiência de unidade nasce porque até a Igreja Sal da Terra nasce depois de ter formado o Conselho de Pastores ainda, né, de forma embrionária. O próprio Conselho de Pastor instala a Igreja Sal da Terra na cidade de Uberlândia. Então, a gente vive essa questão da unidade, apesar das grandes divergências, dificuldades e desafios, né, de uma cidade em unidade. Todo mundo sabe que às vezes os irmãos gostam de ter unidade longe de casa, né? Às vezes mais próximo é mais desafiador, né? E aqui em Uberlândia a gente tem um bom testemunho disso, né? Essa semana eu estava ministrando na nova diretoria do Conselho de Pastores, que antecede Sal da Terra e depois coloca Sal da Terra. Vivemos unidade nas missões, né? Tivemos um movimento chamado Idas Nações, onde a gente estava engajado para restaurar igrejas na Europa, principalmente a partir do Reino Unido, onde nós entendíamos, né, que os nossos pais espirituais poderiam serem revigorados, renovados pela presença dos filhos, né, de uma igreja brasileira, voltando para dizer que as sementes semeadas no Brasil têm prosperado e nós queremos trazer isso para eles. Então, a gente vivenciou, tive o privilégio de ser missionário. A Igreja Sal da Terra nasce, né, da Igreja Presbiteriana, então fui batizado na Igreja Presbiteriana, volto para a terra da Igreja Presbiteriana, mas para ministrar numa Igreja Batista. Eu era missionário numa Igreja Batista lá em Edimburgo, na Escócia. E depois vem o Tribal Generation, onde a gente fala, né, sobre as diversidades. Aí a gente viu coisas muito lindas e um movimento de plantação de igrejas a partir da unidade
para que cada um plante a sua igreja, dando suporte, treinamento, capacitação em fomentação de novas igrejas para uma nova geração. E agora, né, à frente, ajudando aí de alguma forma a Aliança Evangélica. Então, tudo isso é parte do que nós somos. Então, no nosso capítulo, no meu capítulo, eu enumerei algumas coisas importantes, né? Que é, primeiro, não compreender a nossa vocação. Acho que é isso que o Igor falou e os outros irmãos também citaram aqui. Quando eu estou bem seguro daquilo que é a minha vocação, meu chamamento, né, meu lugar, né? Eu não tenho dificuldade em entender o lugar do outro. Porque uma vez que eu entendo a minha própria vocação, eu preciso entender a vocação do outro. Então, isso seria meio óbvio, né? Mas o que impede isso? Falta de humildade. E a minha reflexão parte a partir do texto de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, quando ele fala isso. Fala sobre vocação, sejam humildes. A humildade é entender, né, o quanto preciso do outro. Somos o povo do Espírito Santo. E o Espírito Santo já revela comunhão, já revela unidade. Então, seria estupidez imaginar que nós temos todas as respostas para todo mundo. Isso fala de docilidade, que é o que o Jorge colocou. Nós estamos vivendo em dias de muita gente iracunda, né? Na defesa das suas ideias, nós podemos ser mais dóceis, nós podemos conversar de maneira sóbria sobre as diferenças, entendendo essa expressão linda, mosaica, né? Que o Igor está envolvido aí também, da nossa igreja, que traduz um pouco daquilo que é o Brasil, das nossas nuances, né? Nossas diferentes culturas, do nosso tamanho continental, e uma igreja adolescente, nós temos que entender isso também, uma igreja que precisa de homens e mulheres maduros para entender o momento histórico que nós estamos vivendo e não desistir delas. E homens maduros que podem exortar outros que, na sua maturidade, deveriam ter esse olhar para o todo, né, da nossa vida. E aí eu termino falando sobre a falta do amor, né? Quando Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a falta do amor, da consciência, da identidade, da essência do próprio Criador faz com que a unidade não avance de maneira prática em torno de nós. Então, eu creio que esses são os 4 tópicos que eu abordo lá no meu capítulo. Muito bem, Galvo. Obrigado, querido. Excelente contribuição que você deu. E a gente agora teria conosco os 2 próximos convidados, infelizmente não puderam estar conosco. A próxima seria a Vanessa Belmonte, que escreveu um capítulo sobre hospitalidade, a importância da hospitalidade, e ela não está conosco por uma excelente razão. Ela se casou no sábado passado e está desfrutando da sua merecida lua de mel. Então, ela está completamente justificada de não estar aqui conosco, mas a contribuição dela está aqui presente com toda a certeza. E eu queria agora começar a segunda parte dessa nossa conversa, né? A primeira parte, cada um falou um pouquinho da sua contribuição nos capítulos do livro, e agora aqui, no melhor espírito da Unidade Perfeita, eu queria trazer esses irmãos, essas irmãs de segmentos tão diferentes, tão diversificados, da mesma Igreja de Cristo, cada um sendo um membro distinto do corpo de Cristo, para que a gente dialogue, para que a gente converse, para que a gente traga contribuições e mostre como é possível, sim, em amor, com educação, com gentileza, a gente falar para o bem comum. Então, nós vamos trazer nessa segunda parte 3 questões principais para o nosso debate. A primeira, a gente vai ter aí 5 minutinhos para falar, é a seguinte pergunta: como a gente pode entender tantas divisões entre os cristãos, uma vez que é patente que Jesus queria a unidade da igreja? Como entender tantas divisões entre nós, gente? Quem gostaria de começar? Eu poderia falar rapidamente só sobre um sentimento que eu acho que é muito preocupante no cenário de fragmentação do movimento evangélico, e a gente tem dados históricos muito importantes, inclusive, que localizam alguns dos movimentos desse complexo fenômeno. A gente pode olhar para a igreja evangélica contemporânea e as razões por que a fragmentação acontece, elas são muito específicas do nosso tempo, mas a gente pode falar aqui daquilo que Dom Robson Cavalcante já denunciava, ele chamava de um anabatismo hiperprotestante, né? Que é esse sentimento de desdenho com a própria história da fé, a própria história do protestantismo e
particularmente do seu desdobramento evangélico, né? É que existia esse sentimento de que eu, como indivíduo moderno, homem no sentido moderno, né? Eu tenho condições por mim mesmo, descolado de uma comunidade, de uma tradição, de uma história, dar mais um passo em direção a uma verdade. Inclusive, uma distorção da própria noção de sola scriptura da Reforma, né? Kevin Van Hooser fala muito sobre isso no livro dele, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, né? Que um dos problemas que, vamos dizer assim, foi um desdobramento indireto da Reforma foi justamente esse sentimento hiperprotestante, né? Esse sentimento de que, não, mas peraí, eu consigo ler a Bíblia sozinho, né? E aí ele brinca que o pessoal confundiu sola scriptura com solo scriptura, né? E tem uma diferença, porque apesar da escritura ser ela somente o nosso livro de regra de fé e prática, nós não lemos a Bíblia sozinhos. Nós lemos a Bíblia em comunidade, nós só enxergamos as escrituras relativamente bem hoje porque estamos sobre ombros de gigantes. Então não dá para sair reinventando a roda, a gente precisa apreciar o fato de que a gente tem uma comunidade de irmãos em diferentes contextos que estão lendo a escritura, e isso vem se tornando ao longo da história um depósito da fé, um depósito fidei. Então eu acho que primeiro temos um problema aqui de amnésia histórica. Claro que temos outras razões, é óbvio, mas temos um problema aqui de amnésia histórica. Eu acho que quanto mais a gente toma consciência, inclusive da nossa história evangélica, dos nossos mestres do passado, de todos aqueles que nos anteciparam, quando você olha para Lausanne, quando você olha para os grandes movimentos que agregaram o movimento evangélico em torno da missão, da centralidade de Cristo do Evangelho, a gente começa a ter uma consciência de que, peraí, a gente é parte de um único movimento, né? Então, acho que quando você está muito ensimesmado, sectário demais, né? Eu acho que isso atrapalha bastante esse senso de unidade. Carol. É só fortalecer esse pensamento do Igor, né? Que uma das causas de divisão é a falta de um conhecimento da nossa própria história como igreja cristã. Eu acho que aí também está um pouco da solução. Eu, particularmente, tenho um testemunho de ter estudado a história da igreja e passei a respeitar, a entender, a honrar outras linhas do corpo de Cristo. Não significa que quando a gente estuda a história, né, e vai conhecer a história de cada cada linha, cada denominação, que a gente vai concordar com tudo. Mas a gente vai honrar, pelo menos, vai respeitar. É igual quando você conhece uma pessoa, né, e fala assim, nossa, aquele cara tem uma história, eu preciso respeitar ele. É a mesma coisa, eu acho que o estudo da história da igreja, né, conhecer as nossas raízes, o nosso passado, ajuda muito nisso, nessa conexão, nesse entendimento, nesse respeito, nessa semelhança, e até entender aquilo que, nossa, não concordo, é diferente, né? Acho que isso ajuda muito. Queria só fortalecer esse pensamento do Igor, essa afirmação foi muito boa. Jorge. Muito bacana que essa conversa, esse diálogo agora está vindo assim para um fulcro histórico, do qual esse não é a minha área de pesquisa. Mas eu queria trazer uma singela contribuição que o catolicismo medieval era controlado pelo clero e pelo dogma. E quem discordasse era tido como herege. Agora, já no protestantismo, quando há discórdia, surge uma nova igreja. Surge uma nova denominação, como tem sido, por exemplo, quando não se concorda no campo da doutrina, racha. No campo da teologia, racha. No campo da espiritualidade, idem. No campo da sexualidade, veja os Estados Unidos agora. Grandes denominações estão divididas por causa do campo da sexualidade, do poder e também do dinheiro, né? Então, nós precisamos ter em mente que nós somos filhos do denominacionalismo. Nós não sabemos ser outro tipo de igreja nesse país porque nós nascemos como fruto desse espírito denominacionalista, institucionalista. Então, a grande pergunta que eu me faço às vezes é: será que a gente sabe ser igreja diferentemente desse espírito? Então, a minha dica aqui para todos nós e para você aqui está agora ouvindo aí essa nossa participação é que nós precisamos estudar um pouco as nossas origens para saber se nós não estamos repetindo também erros do passado que hoje estão causando muito caro para nós aqui atualmente. Então, eu acho que esse é um caminho pelo qual a gente também poderia entender. Muito bem, gente. Isso aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nesse tempo de encontros online, nós estamos participando de uma verdadeira conferência teológica aqui entre nós, né? Uma prova
de que é sim possível organizar conferências e encontros teológicos entre irmãos que não necessariamente concordam com tudo. Eu acho que isso aqui está sendo um modelo de possibilidade. E agradeço muito a vocês, né, Igor, Jorge, Carol, que vêm de âmbitos distintos, claro, com muitas semelhanças, mas algumas diferenças, e que trouxeram tantas contribuições bonitas para essa questão. E para passar a segunda questão desse nosso momento de debate, eu queria pedir para o Guilherme fazer aí, levantar a bola para vocês. Legal, Maurício. Não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta aí para esses irmãos e mestres, né, autores do livro Unidade Perfeita. A pergunta que eu tenho, pegando carona na primeira pergunta que o Maurício fez, é assim: a gente vê um fenômeno, infelizmente, muito triste entre cristãos, né, que aí, por discordâncias, por exemplo, em doutrinas periféricas e outras questões, em vez de tentar propor um diálogo, né, parece que a linguagem padrão sempre é a da agressão, a da ofensa, a da falta de diálogo, e meio que de uma guetificação, né? Denominações se colocam ali, talvez uma torre de mármore, se achando melhores do que as outras, porque tem determinada crença. Como é que a gente pode explicar isso? Como é que a gente pode solucionar esse problema? Essa é a minha pergunta para os irmãos. Cláudia. Obrigada. É bem interessante isso, quando você fala, né, desse diálogo ou não diálogo, mas se há algo a partir de uma agressão, né, de uma ofensa. E eu venho, né, da área também de construção de paz e transformação do conflito, e entender, muitas vezes, ver, não respeitar mesmo, né, quem está na sua frente como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu não tenho por outro lugar, a não ser, para mim, minha perspectiva é começar daí, né? Então, se nós cremos, né, e nós cremos que todo mundo foi criado em imagem e semelhança de Deus, tem dignidade inerente. Então, eu não violo a dignidade do outro, em hipótese nenhuma. E se eu violo a dignidade do outro, eu estou violando a minha. Então, eu acho que precisa partir daí a conversa, né? Como que eu discordo sem violar a dignidade inerente do outro, criado à imagem e semelhança de Deus como eu. E aí, outras duas coisas eu também, junto com o Algávaro, faço parte do conselho gestor da Aliança Evangélica aqui no Brasil. E como é lindo, né, Algávaro? A gente vê porque nós não concordamos, e ver que é possível a gente ter espaços, né, espaços que são respeitosos, aonde a gente pode transformar conversas difíceis e discordâncias em diálogos construtivos. Esse é o passo. Eu também, no Servo de Cristo, um tempo já ensino sobre como sair, né, deste momento, construir paz, construir diálogo. Eu vejo que talvez também é algo a ser discutido, né? E muitos não veem outro caminho a não ser discordar, que não pela ofensa, porque não acredita que seja possível um diálogo. E existe, aí dizendo, e eu vejo isso, né, como é necessário a formação, né, em construção de diálogo, em técnicas que ajudem as pessoas a fazerem diálogos construtivos, mesmo quando elas discordam. Então, esse é um dos meus pensamentos. Muito bom. Gustavo. Uma coisa que, enquanto a gente estava falando, a Cláudia falou sobre isso agora, e o Gálvaro falou sobre isso quando ele estava apresentando o capítulo dele, é que falar de unidade longe é fácil, mas viver unidade perto, né, se torna mais difícil. E uma das coisas que eu acho que poderia responder essa pergunta que o Guilherme colocou é, de uma certa forma, a gente fazer uma meia-culpa também, né, olhar para a nossa vida. Né? E assim, tem um grande amigo meu, oftalmo, que me falou uma frase uma vez que eu adotei para mim. Ele falou: olha, de perto ninguém é normal. Essa frase é uma frase que eu uso quase todo dia. De perto ninguém é normal. Se a gente reconhece isso, que de perto ninguém é normal, a gente começa a reconhecer algumas falhas nossas, né? A gente começa a olhar para nós como criatura depois de uma queda e fala: cara, eu não sou o absoluto, né? Eu não tenho a verdade absoluta. Um Deus único, absoluto, que traz discípulos totalmente diferentes para compor uma linha ministerial que revolucionaria o mundo, já mostra para mim que essa diferença é boa, né? Então, assim, quando eu quero viver
a unidade de perto, né? Eu ouço muito isso, porque eu prego muito em conferências missionárias, e eu termino de pregar, e o pessoal, pastor, eu tenho um chamado para o Japão, eu tenho um chamado para a Europa, eu tenho um chamado para a África. Eu acho isso lindo, mas eu sempre pergunto, mas enquanto você não foi, né, como é que está no teu prédio, com o teu vizinho ali que faz barulho 2 horas da manhã, né? Como é que está na tua igreja, com um irmão ou uma irmã que, de repente, vem de uma linha nessa polarização louca que a gente vive, diferente da tua? Então, assim, se a gente entende que de perto ninguém é normal, a gente começa a melhorar. E aí eu queria só terminar dizendo que a Carol falou que ficou honrada com o fato dela ter sido a que colocou o primeiro capítulo. Eu acho isso maravilhoso e até lógico, Carol, porque a história ela precisa balizar o que a gente está falando aqui, né? Ela não pode ser um presídio, né? A gente não pode viver tendo a história como um presídio e ficar preso ao passado, mas a baliza do passado ela começa mostrando o que você escreveu maravilhosamente bem, uma série de tentativas ao longo da história de um regresso à igreja cristocêntrica. Então, assim, eu acho que é por aí, essa meia-culpa de, cara, eu não sou normal de perto, vai ajudar nesse processo também. O que, em resumo, seriam as palavras de Cristo, né? Fazer para o próximo o que você gostaria que fizessem a você, né? O Gálvaro queria falar, né? Eu fico pensando tudo isso que a gente está apresentando, né? Cada pedacinho daquilo que foi a fala, ou seja, essa construção dos capítulos do livro, o quanto ela vai ajudando na construção do todo, né? Então, a gente ouviu o Igor falar do catolicismo, né? E que às vezes a gente arrepia, porque a gente já liga isso ao romanismo, né? Então, como é que eu posso ser católico sendo romano, né? Ou é uma coisa ou é outra, não tem jeito de ser universal e ao mesmo tempo territorial, né? Então, são esses os desafios que a gente enfrenta. E esse momento histórico que nós estamos vivendo, que o Jorge fala sobre as denominações que aprendemos, fomos evangelizados, gente que veio de muito longe, né, para trazer esse evangelho reformado para nós, que é beleza, que cumpre um propósito, mas ao mesmo tempo foi criando fronteiras muito claras, né, e que nos dias de hoje vira esse evangelho ou essa concorrência ministerial, quem tem a melhor mensagem, quem tem a melhor reunião, e que isso afeta. E aí nós deixamos Cristo, né, que aí volta lá para a Cláudia, que parece ser piegas, né? A gente fala assim, não, mas é Jesus. Aí todo mundo fala, não, mas você está de brincadeira, né? Não, mas é voltar para Cristo mesmo, né? Ninguém mais verei desconsiderando Cristo, ou seja, eu tenho que olhar para o outro e ver Cristo na vida dele, porque senão a gente vai ficar complicado. E aí outra palavra não diga, ali está e ali não está, né? É desafiador para nós diante disso. E eu encerro pensando o seguinte, nós estamos ficando muitas vezes, e aí volto para a palavra do Jorge, essa coisa belicosa, né? A gente deixa de falar sobre ideias para desqualificar o outro. Isso. A gente não quer conversar na ideia, tipo assim, mas me conta por que você pensa assim. Aí eu escuto com respeito, eu falo, mas eu penso desse jeito por isso, e a gente tenta construir uma coisa mais bonita, mais ampla, porque às vezes a gente está tão obcecado com foco é uma benção, mas produz cegueira, porque foco vê bem apenas uma parte. Eu sou capaz de enxergar a estrela muito distante, mas perco o céu, porque eu vou estar um foco. Então, se eu tiver muitas pessoas focadas, aí eu tenho uma figura do céu mais bem definida, né? Do espaço, né? Então, eu creio que a gente tem que aprender a conversar sobre as ideias, sobre os pontos de vista, sem que nós nos tornemos pessoas que querem desqualificar o outro, né? Perfeito. E você, Gálvaro, já entrou. Você quer falar alguma coisa, Jorge? Eu só, se possível, só queria dar uma breve contribuição a esse fluxo tão interessante desse nosso diálogo aqui que o Gálvaro trouxe, que se ele estivesse vivo, a gente faria uma pergunta para 2 grandes personagens brasileiros. A gente perguntaria para o Sérgio Buarque de Holanda, cadê o homem cordial? A gente perguntaria para o Gilberto Freire, cadê a democracia racial? Nós estamos vivendo num momento em que está tirando esse mito do brasileiro bonzinho, do brasileiro afável, do brasileiro do churrasco, do brasileiro cordial, do brasileiro do samba, da festa, da alegria. E esse brasileiro que aí está, essa brasileira que aí estão, que estão mostrando uma outra face. E essa igreja que aí está, que está mostrando essa outra face. Quem os ensinou?
Quer dizer, a gente tem também um mito de achar que a nossa cultura é uma cultura bacaninha, boazinha, e coisas do tipo nessa meia-culpa, né, que a gente precisa fazer. Porque um detalhe que eu acho que é importante é que nós fomos ensinados a evangelizar de uma maneira belicosa, e a gente está pagando um preço agora por isso, né? Se a gente for fazer uma análise dos termos que a gente usou e continua sendo usado para evangelização no Brasil, a gente fala de campanha, a gente fala de guerra espiritual, a gente fala de batalha, a gente fala, inclusive, olha o termo, cruzada. Nós estamos numa cruzada. Agora, a gente também está colhendo um preço dessas linguagens de guerra, militares e belicosas, e por isso o nosso grande esforço, quem sabe no livro e também na missiologia, de se trazer uma linguagem, uma narrativa amorosa, que a Cláudia resgata. Se eu não me aproximo do outro a partir da imagodeia da imagem de Deus, mas essa linguagem belicosa, nós vamos ter esses frutos que estão aí entre nós hoje. E a gente precisa fazer uma meia-culpa disso. Muito bem, muito bem. Gente, a gente está caminhando para o final, né? O papo aqui está excelente. Se a gente tivesse o tempo de uma conferência teológica, seria maravilhoso. Infelizmente, a gente tem o tempo de uma transmissão, mas a gente está caminhando para o final desse nosso evento online de lançamento do livro Unidade Perfeita, a Vontade de Cristo para a sua Igreja Imperfeita, lançamento da God Books, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Alegria de ter vocês aqui. E eu queria agora pedir para fazer aquilo que nós na God Books sempre buscamos nos nossos livros, que é não apenas fazer denúncias, não apenas mostrar problemas, mas apresentar as soluções. Né? Ok, o problema existe, mas para onde é que a gente vai? O que a gente faz? Quais são os passos práticos, para além das reflexões que a gente pode botar em prática, para que, de fato, a gente consiga, pelo menos, resgatar um pouco dessa unidade que Jesus almeja que seja perfeita. Né? Então, eu queria abrir, a gente vai ter aqui o segmento um pouquinho mais longo, 15 minutos, né, para a gente conseguir dialogar sobre isso, e a pergunta é, afinal de contas, qual é o caminho para a gente ter uma boa convivência em meio a tantas diferenças teológicas, denominacionais, doutrinárias, ideológicas, nesse ano de eleições políticas, né, porque a gente sabe que vem por aí muita confusão. Qual é o caminho para uma boa convivência, para uma convivência cristã em meio a tanta diferença? Né? O Farley levantou a mão, né? Você quer falar, Farley? Você está sem som, tá, querido? Perdão. Eu acho que a primeira coisa, apesar de todos nós aqui sermos pastores, líderes, tocarmos várias pessoas, mas eu tenho uma oração que eu faço acho que há mais de 20 anos. E eu peço a Deus para que eu seja uma semente de unidade onde eu estiver. Então, eu acho que parte desse desejo de querer fazer essa diferença. Então, e a gente tem uma empatia para isso, né? Eu posso dizer assim, eu sou, como você apresentou no começo, eu sou um pentecostal bem convicto, mas um dos meus pregadores preferidos é um cara extremamente tradicional. Um dos meus escritores favoritos é calvinista, né? Então, mas é justamente essa abertura e essa empatia e o estar disposto a entender essas várias vertentes. Isso aí envolve todo o contexto histórico, mas eu acho que quando você conhece a pessoa, né? Não só a ideia, mas eu estou aberto a me relacionar com um irmão com quem pensa muito diferente de mim. Porque isso muitas vezes é difícil. A gente vê que na igreja mesmo se formam panelinhas. Eu acho que isso, em certo aspecto, é inevitável, né? Porque as pessoas elas acabam se juntando por afinidade. E eu até costumo ensinar aqui na igreja que o problema não é ter panela, o problema é a panela ter tampa. Né? Quando ninguém abre, ninguém acessa. Então, eu acho que uma primeira coisa qual que é o caminho da unidade? Eu por mim. Então, eu quero estar aberto para isso e eu quero ser uma semente de unidade aonde eu pisar. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas. O que vocês acham, gente? Soluções para essa... Chegou aí.
Ou eu, Gálvaro? Você está sem som, querido. Eu creio que começa a partir de nós, né? Até a nossa indignação, como você colocou, com o espírito belicoso que existe nos nossos dias, que a gente não seja uma voz belicosa falando sobre belicosos, né? Que a gente possa ser esse agente de ternura, né? De bondade, de até uma certa ingenuidade, não sei, né? Talvez as pessoas vão falar, mas falar sobre... Às vezes na aliança a gente se depara com algumas perguntas assim, mas você acredita mesmo nisso, que é possível? Umas perguntas assim de desqualificação, né? Fala assim, você é tão ingênuo sobre esse assunto, você acha que vai encontrar? E assim, bom, eu tenho que crer naquilo que Jesus falou, né? Por mais que as pessoas desqualifiquem até a fala do Cristo. Então, acho que está na hora da gente ser essa voz, né? Esperançosa, otimista em Deus, né? E agir de forma adequada, né? De ser bálsamo, de ser bom perfume, de ser esse testemunho de candura, né? De amizade, de acolhimento, do diferente, do iracundo. É difícil, né? Mas é difícil. Para quem tem família grande, né? Eu sou de família, um misto de portugueses e italiano, é barulhento, né? É grande, então, mas é família. Às vezes a gente entende isso, para quem tem família grande, entende igreja, porque isso vale, né, como o Farley falou, sobre a congregação, né? E eu creio dessa forma mesmo, a panela não tem jeito, mas ela não pode ter tampa, todo mundo quiser entrar, mas lembra o seguinte, panela tem fervura, tem que aguentar a fervura, né? Porque ali as relações são mais próximas, são mais abertas, são mais desnudas. E será que eu quero isso? Eu quero a distância, né? Então, acho que é a comunhão do Espírito. Cláudia. Obrigada. Gálvaro, e nunca nos foi dito que seria fácil, né? Verdade. Então, essa promessa não nos foi feita. Então, a gente tem que também ter a correta expectativa sobre isso. E aí, esse jeito de viver que você fala, né? Esse que é viver em unidade, a gente mostra para o mundo, né? Que é possível, né? A gente mostra que é possível sim discordar e continuar vivendo em unidade, continuar falando, né, palavras amorosas, né? Então, eu creio que esse jeito de viver mostra para o restante do planeta, né, que uma sociedade diferente é possível, e a gente traz esperança. E quando a gente não vive dessa forma, a gente gera mais desesperança. E de forma prática, aí, Maurício, eu penso que o trabalhar junto, né? Nossa experiência no trabalho humanitário é esse, porque a gente trabalha junto, trabalha em rede, trabalha em grupos, são várias denominações, vários grupos, várias perspectivas teológicas, mas a gente está junto para fazer aquilo. E o processo é tão importante quanto o resultado. Então, no processo, a gente cresce, a gente está família, né? A gente convive, e este laboratório nos ajuda, como eu disse, né? Eu falo um pouco no capítulo, nos ajuda a trabalhar, né? Um afia o outro, e aí a gente desenvolve a missão. Um outro ponto, e eu termino, eu creio que também de preparo das lideranças. É um ponto que eu tenho insistido, que é preparar liderança, quem mais quiser, para lidar com temas difíceis e promover espaços de diálogos intencionais. Então, não assumir que já nascemos sabendo como lidar com conflito, né? Isso são estudos, academia, não é nada complicado, mas precisa parar e se dedicar para saber como fazer, né? Esse é um campo de estudo. E buscar isso, né? E as lideranças também, estudar o que o trauma organizacional causa, né? Uma divisão causa, como analisar um conflito, enfim, como construir diálogos construtivos. E é possível, né? Até porque fomos chamados para isso. Uma questão que eu, antes de te passar a palavra, Carol, uma questão que eu escrevo na introdução da obra é que sempre existem boas desculpas para não se militar em favor da unidade, né? A gente ouve muita gente dizendo, por exemplo, não, porque se eu conviver com ele,
isso aí vai virar um ecumenismo que vai trazer contaminação para a minha pureza doutrinária, não posso aproximar esse grupo, ou dizem que simplesmente que é impossível, que isso nunca vai acontecer, etc. Como é que a gente deve lidar com essas desculpas que surgem para que a gente possa efetivamente passar por cima desses argumentos e viver de fato a unidade? O que vocês acham? Maurício, queria só... Oh, Pode perdão, falar, Igor. Carol. Manda ver, queridona. Vou ser breve. Só contribuindo ainda com a questão anterior e puxando um pouquinho para essa, no meu capítulo eu falo do Martin Butzer, né, que eu falei, e tem uma qualidade dele que os historiadores falam, que eu achei tão interessante, eu acho que é algo prático que a gente pode fazer. Fala o seguinte, ele sabia escutar. Vou nem ler o resto, só isso aí, ele sabia escutar. Eu acho que falta muito da nossa parte a questão da escuta. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma pregação sobre os frutos do espírito e o da carne, lá em Gálatas, e um dos frutos da carne, algumas Bíblias vão falar facção, divisão. Então, acho que essa questão da gente ser belicoso, de dividir, né, é um fruto da carne, não é um fruto do espírito, né? Então, aquele que é espiritual, aquele que tem os frutos do espírito, ele consegue ouvir o outro. Acho que rola muito preconceito na igreja. A gente tem preconceito com uma coisa, nem sabe direito o que o outro pensa, nem sabe o que o outro é. Então, uma coisa bem prática que eu queria sugerir é essa escuta, né? Pode falar aí. Muito bem, muito bem. Obrigado, Carol. Então, pessoal, assim, a gente está caminhando aí para o final e eu queria realmente expressar minha gratidão, porque eu acho que, como o Jorge falou, nesse cenário de beligerância, de polarizações, de estilhaçamento das relações, né? Eu uso essa analogia no meu capítulo, que nós somos cacos de um mosaico, né? E que Deus, pela sua graça, quis colocar nessa catedral chamada igreja, onde ele brilha a multiforme graça dele, cada um na sua especificidade, na sua riqueza, mas a gente precisa ter esse senso de que a gente está sendo reconstruído por Jesus. Eu acredito muito no movimento evangélico. Eu não vou nem falar, claro que eu acredito na igreja, acredito no cristianismo, mas eu estou falando de uma coisa muito específica, eu estou falando aqui de uma tradição muito específica. Eu vejo, às vezes, colegas desistindo do termo evangélico, e eu confesso que eu fico assim, nossa, mas como é que uma pessoa consegue desistir de nomes como John Stott? Como é que a pessoa consegue desistir de nomes como Francis Schaeffer? Como é que consegue desistir de nomes, né, como Martin Lloyd Jones, como Charles Spurgeon? Sabe, assim, são homens e mulheres, John Wesley, os Morávios, o pietismo, homens e mulheres que deram suas vidas, não pelo movimento evangélico, mas pelo que significa ser evangélico, que é trazer essa transparência da mensagem do evangelho para o mundo, crer no poder que essa boa nova tem de transformar vidas, comunidades, corações, instituições, inclusive, por que não? Né? Então, é isso, sabe? Eu vejo, claro, existe muita apropriação indevida do termo evangélico, muita gente nem sabe o que isso significa mais, mas, sei lá, por alguma razão acaba utilizando o termo, mas ser evangélico é abraçar o evangelho, e abraçar o evangelho não é abraçar uma lista de boas razões ou uma lista de bons conselhos, é abraçar um fato, por isso chama Boa Nova, é uma notícia, comunica um fato, o fato de que Deus está em Jesus Cristo reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Eu acho que esse é o centro de gravidade. É daí que a gente consegue promover movimentos. A Cláudia falou sobre unidade estratégica, parceria em trabalho, em missão, né? O Peter Leithart chama isso de ecumenismo de trincheira. Eu adoro esse termo. Ecumenismo de trincheira. A gente, quando está na guerra, a gente se une, a gente está junto, porque é isso, a gente tem uma missão comum, temos uma tarefa. É claro que eu não estou falando aqui de uma unidade baseada apenas no ativismo missionário ou missiológico, evangelístico. Eu estou falando aqui de um trabalho que emerge de uma profunda lealdade ao Cristo, aquilo que ele fez, a obra que ele realizou. Né? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande se a gente retomar o que significa ser evangélico para a nossa unidade. Bem, gente, a gente chegou no nosso horário, a gente já que acabou o nosso tempo regulamentar, eu vou passar para o Guilherme fazer as considerações finais, mas desde já eu queria, em nome da God Books, né, uma das responsáveis pela publicação do livro, agradecer a cada um de vocês, né, deixar, se o Guilherme desejar fazer, que cada um faça a sua consideração final. A Carol precisou sair, mandou uma mensagem aqui por causa do horário, e eu quero agradecer a vocês, muito obrigado, que nós possamos fazer ecoar essa mensagem. Guilherme. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos os autores que participaram da nossa
conferência teológica, né, Maurício, acerca do tema unidade. Agradeço também aqui, em nome da Thomas Nelson, né, estou representando aqui a editora, e deixar o convite para o pessoal que acompanhou essa nossa conversa a comprar o livro, né, a ler o livro ali. São 11 artigos do livro Unidade Perfeita, a vontade de Cristo para a sua igreja imperfeita, a parceria God Books com a Thomas Nelson Brasil. O livro está disponível aí nas livrarias, em formato físico, e-book, então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nas ideias que os autores expuseram, aí o livro é uma ótima introdução a essa temática. E queria deixar aqui aberto para os autores agora, se alguém quiser fazer um último comentário, uma consideração final, fiquem à vontade. Obrigado. Eu queria deixar uma palavra para você que está nos ouvindo agora, que esse tema ele se torna impossível, a meu ver, se não houver uma conversão. Nós gostamos muito e priorizamos pregar a conversão da pessoa a Deus. Faremos isso, continuaremos fazendo, é necessário. Mas é necessário que a igreja pregue uma outra conversão, que é ao outro, ao próximo. Pedro era convertido a Deus, mas não ao outro. Por isso o Espírito Santo teve que se esforçar em Atos 10 para dizer para ele, mata e come. Mata e come. Até que no final ele teve que entender que aquilo não se tratava de comida. E ele diz, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Nós precisamos ensinar a igreja a se converter ao próximo. E sem isso, a gente não trilhará o caminho da unidade. Porque esse eu centrado é o eu que mais causa divisão na vida da igreja e continuará causando. Mas quando eu me converto ao outro, o jeito do outro, a igreja do outro, a forma do outro, então nós vamos trilhar o caminho da unidade proposta por Jesus. Amém. Queridos, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, a gente encerra por aqui. Bom, só agradecer mesmo a oportunidade de a gente estar junto, né? Sempre muito bom. E creio que esta será a primeira de muitas outras intervenções aí sobre a temática, né? E quero deixar aqui os parabéns em nome da Aliança Evangélica. Faço isso porque isso é uma temática pilar nossa, né? E eu tenho certeza que esse livro vai contribuir muito no trabalho da Aliança, na unidade do nosso país. Amém. Cláudia, gostaria de falar alguma coisa? Sim, acho que deixar só uma mensagem, né, que esse tempos, né, que vivemos aí de tanta polarização, fragmentação, divisão, tanta coisa, que a unidade, lembrar que a unidade da igreja, ela traz, até escrevo isso no capítulo, ela traz um novo fôlego de vida, né? Eu vejo dessa forma, eu creio dessa forma, né? Traz esperança, traz alento e também novas possibilidades para a humanidade. É séria a questão, né? E a unidade da igreja tem esse poder de fazer isso, né? De trazer esperança e mostrar que é possível. Um novo jeito de viver, de relações restauradas é possível. Amém. Gustavo. Amém, gente. É uma honra, um privilégio. Quero agradecer também o fato de estar aqui e queria fazer um eco ao que o Jorge acabou de falar. Eu acho que para a gente cumprir o grande mandamento, né, que é um só, né, dividido em duas partes, né, não dá para cumprir metade. Você tem que se converter a Deus e se converter ao outro. Foi fantástico isso, Jorge. Que isso seja a realidade, porque daí vem a grande e necessária questão, que é a unidade. Não é utópica, não é um sonho infantil, mas é um ato de conversão. A palavra do Jorge foi sensacional e é o que eu queria terminar também ecoando isso. Que Deus abençoe a todos e deixa aqui as palavras do Senhor Jesus, em João 17, 23. Que eles experimentem unidade perfeita. Para quê? Para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Deus abençoe a todos.